A graça e a paz, povo de Deus, como vai? Pastor André Pena, é com grande alegria que nós estamos aqui novamente para ministrar mais uma aula da matéria Cristo em nós. E eu creio que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração, vai fazer maravilhas ao teu coração, como tem feito. Nós temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas em quais nós temos visto Jesus trabalhando e fazendo maravilhas. Amém? Mas deixa eu te dizer algo. Você precisa, para você entender de fato essa matéria, você precisa compreender que você foi arrancado do império das trevas, foi transportado para o filho do seu amor, para o reino do filho do seu amor, e é desse lugar, a partir de Cristo, que a sua vida começa. No dia que você confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, houve uma mudança de parâmetro em toda a sua vida. O seu parâmetro hoje é Jesus. Você precisa ter a convicção e a compreensão que tudo que eu estou dizendo aqui é a partir de Jesus. Tudo que eu começo a operar é a partir de Jesus. Como eu falei na aula passada, a partir do momento em que você entende quem é você em Cristo e quem é Cristo em você, nunca mais a sua vida será a mesma. Olhe para Jesus e entenda, a minha vida começou de fato, eu me tornei uma nova criatura em Cristo. E existe um fundamento, e é desse fundamento que nós temos que começar em Cristo esse novo entendimento, essa nova vida, essa vida prática de relacionamento e de praticidade da vida de Jesus em nós. Nós precisamos praticar, sermos praticantes da vida de Jesus. Tiago 1,25 diz que quando a gente se atenta bem na lei perfeita da liberdade, ou seja, quando você presta bastante atenção, presta de fato bastante atenção na lei perfeita da liberdade, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticante desta lei, ou seja, a vida de Jesus, a lei perfeita da liberdade é a vida de Jesus. Eu vim explicando para vocês sobre a lei do Espírito da vida durante essas aulas, ou seja, a lei do Espírito da vida é o próprio Cristo. Se você pratica a vida de Jesus, não sendo o ouvinte esquecido, mas praticar esta vida, ter uma vida alinhada à vontade perfeita de Deus, prestando bastante atenção como Jesus se movia, como ele pensava, como ele agia, tudo que você fizer vai ser bem-aventurado. Então, para que você tenha entendimento de fato nesta matéria de Cristo em você, você precisa ter como parâmetro Jesus. Não adianta eu ter como parâmetro de Cristo em mim pessoas que não tinham Cristo dentro dela. Ou seja, pessoas que vieram antes de Jesus. Por exemplo, como João Batista. Nós precisamos entender, o último profeta foi João Batista. Então, pessoas antes da morte e ressurreição de Jesus, elas não tiveram o Espírito de Deus, Cristo habitando dentro delas. Ponto. Então, Cristo veio habitar nas pessoas a partir da morte e ressurreição. Então, eu não posso ter como parâmetro de vida pessoas que ainda viviam em pecado. Pessoas que vivem em pecado. Meu parâmetro, seu parâmetro, depois que você confessou Jesus, é Cristo. Então, toda a sua vida tem que ser moldada na pessoa de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, graças eu te dou porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Tua palavra é verdade e o Senhor vela para que ela se cumpra. Cumpra, Senhor Jesus, a tua palavra na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Eu creio, Pai, em sinais, em prodígios, em maravilhas acontecendo. E o teu povo, Pai, verdadeiramente sendo cheio da tua glória, da tua majestade e da tua justiça, Pai. Pai, milagres acontecem. Milagres acontecem.
Aonde o teu povo põe a planta dos pés, eles tomam por herança. Aonde eles põem as mãos, prospera e multiplica para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como vai, povo de Deus? Tudo bem? É uma honra nós estarmos aqui. Então vamos continuar, dar continuidade. Na aula passada eu estava falando sobre quando Jesus retornou à autoridade, ele tomou a autoridade, devolveu, e quando ele devolveu para o homem tudo que ele tinha que passar, ele morreu na cruz, ele tinha que morrer na cruz, ele foi ao inferno, tomou a chave da morte, do inferno, ele devolveu a autoridade para o homem, e hoje nós vamos dar a continuidade a essa matéria. Era necessário que houvesse a ressurreição. E a primeira pessoa a ressuscitar dos mortos foi o próprio Jesus. Aí você pergunta, mas vem cá, Jesus não ressuscitou Lázaro? Sim, mas Lázaro, quando ressuscitou, o espírito dele continuava morto. A primeira ressurreição de Jesus foi a ressurreição no espírito. Todos que foram ressuscitados, Jesus foi ressuscitado, antes de Jesus ter ressuscitado, eles ressuscitaram só a carne, mas no espírito, o primeiro a ressuscitar no espírito foi o próprio Jesus. Lá em Atos capítulo 26, versículo 23. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ou seja, ele era o primeiro para ressurgir dos mortos, para aí sim dele anunciar a luz e a ressurreição aos mortos. Existem, como eu falei para vocês, sobre a redenção, e a redenção ela produziu vários efeitos quando a redenção aconteceu. Muitas coisas foram acontecendo na nossa vida a partir da redenção de Jesus. A partir do momento, por isso que eu falei no começo, antes da oração, que vocês precisam entender que tudo é a partir de Jesus. A nossa vida, a nossa maneira de viver tem que ser a partir da ressurreição de Cristo. Nós fomos estabelecidos num novo lugar, num novo patamar, numa nova realidade, num novo conceito e estilo de vida. Cristianismo hoje é um estilo de vida. Você precisa se entender para começar a viver esse estilo de vida. Muitas vezes hoje nós escutamos pessoas falar sobre o estilo de vida saudável, que é a academia, que é a alimentação e tal, e um estilo, e glória a Deus por esse estilo de vida, que nós temos que realmente ter esse estilo de vida saudável, mas deixa eu te dizer, a Bíblia diz que não é de grande proveito o exercício físico, mas a manifestação da glória, o Espírito de Deus, realmente viver a vida de Jesus, isso sim, terá um grande proveito em todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que partir de Cristo. Somos uma nova criação, nós somos criados em Cristo Jesus. O efeito de tudo isso é que ele fez de nós uma nova criatura. E existem regras para se viver como nova criatura. Existem efeitos, existe uma nova constituição para que a gente viva como uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas.
Se você está em Cristo Jesus, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que as coisas velhas, elas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criação. Você é uma criatura que foi feita em Cristo Jesus para toda boa obra. Não existe culpa nem condenação contra a tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus. O título de condenação, o título de dívida que tinha contra a nossa vida, ele foi arrancado da mão do inimigo e ele foi cravado na cruz. Todo o título de condenação foi cravado na cruz. Então não existe dívida legal sobre a nossa vida. Todo o título foi arrancado, não existe condenação. A dívida que ia ser cobrada de nós, a justiça, as ânsias da justiça que deveriam cobrar de nós, elas foram pagas na cruz. E por isso que não existe nenhuma condenação. E pelo fato da gente entender isso, é que cada dia mais e mais nós vamos nos alegrar em viver esta palavra, em viver a palavra de Jesus. Quando nós entendemos que nós somos feitos uma nova criação, que não existe condenação sobre nós, que todo título foi arrancado, que nós recebemos o direito de sermos feitos, o poder de sermos feitos filhos de Deus, recebemos o direito de ter tudo aquilo que Jesus nos deu, isso tudo vai gerar em nós alegria e mais vontade de viver de fato o Evangelho de Jesus. Entendendo que toda boa obra opera em nós. E nós vamos ter a alegria de servir a Jesus. E quanto mais nós servimos a Jesus, mais nós honramos Jesus. E Jesus falou, aquele que me honra, o meu Pai o honrará. Então nós vamos honrar Jesus com alegria e sabendo que Deus não mente, Ele vela para que a palavra dele se cumpra e Ele vai cumprir a palavra na nossa vida e Ele vai nos honrar mais e mais como novas criaturas. Nós só precisamos entender que nós somos arrancados do império, transportados para um reino e nós precisamos viver como alguém, aprender a viver e viver uma vida, desenvolver uma vida como alguém que já está inserido, plantado, alicerçado neste reino de paz, de justiça e de alegria. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a viver neste reino como cidadãos do reino de Deus, que não pratica as obras da carne, mas que se move no fruto do Espírito. Simples. Temos a nossa salvação. Em Cristo Jesus, no dia que Ele morreu, Ele nos deu o direito de termos a nossa salvação. E nós temos essa salvação, foi nos dada de graça. Você não fez nada, nós não fizemos nada para receber essa salvação, foi nos dada de graça. Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu, por misericórdia, se reconciliar conosco. Todos nós éramos inimigos de Deus. Estávamos longe de Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, na plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, nascido de mulher, para nos resgatar, para trabalhar em nosso favor, para passar tudo que Ele passou, para nos dar o direito de sermos uma nova criatura. Simples assim. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também vivemos com Ele. Quando Paulo ele fala que nós morremos com Ele e vivemos com Ele, ele diz, olha, no dia que nós confessamos Jesus e fomos para a cruz, nós morremos juntamente com Ele. Mas Jesus não ficou na cruz para sempre. No mesmo dia tiraram Ele da cruz.
E 3 dias depois, ele ressuscitou. Então ele foi para a cruz. No mesmo dia, ele saiu da cruz e continuou a caminhada. Ele deixou para trás a cruz e continuou andando para frente. Passou tudo que tinha que passar. 3 dias depois ele ressuscitou. E ele continua indo para frente. Deixa eu te dizer, nós precisamos continuar indo para frente. A cruz ficou para trás. Nós morremos com ele, mas ressuscitamos com ele. E estamos inseridos no reino dele. E precisamos desenvolver a vida como alguém que está inserido no reino dele, praticando os seus princípios e os seus valores. A vida de Jesus, a palavra de Deus, é um livro de princípios e valores. Os seus princípios são imutáveis e os seus valores inegociáveis. Se estivermos quebrando princípios, provavelmente são os princípios que nos quebrarão. Se estivermos negociando os seus valores, provavelmente seremos vendidos pelos valores que nós estamos vivendo. O preço que nós vamos pagar é o preço que está valendo os valores de Deus na nossa vida. Mas se de fato nós entendermos os princípios e os valores de Deus e vivermos uma vida de princípios e valores, veremos a glória de Deus sendo manifestada em todas as áreas da nossa vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou? Ou qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Olha que trecho tremendo. Olha o que foi estabelecido em nós. Olha o quanto Deus nos protege, nos guarda. Nós somos um povo santo, adquirido, sacerdócio real, exclusivo do Senhor. Deus nos ama. Entenda a criatura que você é. Entenda o valor que todos nós temos para o Senhor. João capítulo 10, versículo 27, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém
Nada pode te tirar do teu Senhor. Você pertence a Ele. Antes da fundação do mundo, nós fomos gerados nele. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Bem antes. Eu li uma palavra, um verso hoje que um rapaz escreveu, e eu achei algo muito interessante. Quando muitas vezes nós estamos aí pregando, falamos, olha, eu ganhei tantas almas para Jesus. Deixa eu te dizer, nós não ganhamos ninguém para Jesus. As pessoas foram escolhidas por Ele. Estão escritas por Ele antes da fundação do mundo. Elas só começaram a voltar para casa. Nós fomos apenas a luz que o Senhor Jesus colocou para dizer assim, ei, é por aqui. É por aqui. Ele está te chamando. Nós precisamos entender uma coisa. Lá em Efésios, ele fala algo muito interessante, que todas as coisas convergiram em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Existia uma lacuna, existia um vazio que estava desconectado, as coisas do céu e as coisas da terra estavam desconectadas. Mas Deus resolveu convergir todas as coisas que estavam desconectadas em um só lugar, Cristo. Ele simplesmente conectou tudo em Cristo. Tudo voltou, as coisas da terra e as coisas do céu, eles voltaram a ser uma, a andar em unidade, convergir em uma coisa só, em Cristo. E Deus, por sua imensa misericórdia, simplesmente pegou tudo isso, pegou essa pessoa chamada Cristo e fez habitar dentro de mim e de você. Nos capacitou e nos deu a capacitação de simplesmente saber nos mover tanto no céu como nos mover nas coisas da terra. Se você se move mais com as coisas do céu, as coisas espirituais, você discerne todas as coisas. Tudo que está acontecendo em sua volta, nada vai te pegar de surpresa. Porque o Espírito da verdade, ele sempre vai te guiar em toda a verdade. Ele sempre vai nos guiar e nos conduzir em toda a verdade. Então, se nós estivermos conectados sempre nas coisas celestiais, andando no Espírito, nós nunca seremos pegos de surpresa. Mas se nós resolvermos sermos guiados pelas coisas da terra, das coisas da carne, infelizmente, nós vamos ser conduzidos para a morte. Vamos ser conduzidos para a destruição. E seremos sempre presas fáceis para ser tragadas e destruídas pelo inimigo da nossa alma. Por isso que nós precisamos nos mover nas coisas do Espírito, nas coisas celestiais. E se nós nos movermos como pessoas alinhadas à vontade de Deus, pessoas espirituais, o Espírito da verdade, ele é o mais interessado em fazer com que a nossa vida venha crescer em todas as áreas, principalmente nas duas promessas que ele estabeleceu, na terra e no céu. Ou você acha que se você estiver se movendo de fato pelo Espírito, se movendo alinhado ao Espírito Santo, o Espírito Santo, você acha que ele não vai ter prazer em fazer com que todas as áreas da tua vida venham prosperar? É claro que ele vai fazer. É claro que ele vai fazer você de fato prosperar em todas as áreas da tua vida, porque ele vai poder confiar riquezas celestiais na tua mão. Ele vai poder confiar os tesouros celestiais na tua mão, porque ele vai perceber que você é fiel no pouco, você é fiel nessas riquezas terrenas.
e que essas riquezas terrenas, elas não vão corromper você. Então ele vai perceber que ele pode confiar em você, porque você é fiel nas coisas terrenas, e ele vai te conduzir de uma forma tão poderosa que vai te entregar as celestiais e vai fazer a mente de Cristo que já está em você ativada de uma forma poderosa, e você vai ser um homem muito sábio. Você quer prova disso? Pedro estava pregando, Pedro estava falando quando ele tinha sido preso lá em Atos, capítulo 4, Pedro estava falando no meio dos sacerdotes, e os sacerdotes sabiam que ele era indulto, sabia que ele não tinha muito estudo, e os caras estavam impactados, sabe com o quê? A sabedoria de Pedro, a inteligência de Pedro. Eles falaram, cara, esse cara realmente andou com Jesus. Deixa eu te dizer, o mesmo Espírito que deu essa sabedoria para Pedro, ele deu para mim e para você. Mas o que nós estamos expondo mais à nossa mente? O que é que está sendo expondo sua mente? Você está expondo a sua mente? As verdades da palavra, as verdades do Espírito ou as obras da carne? Se você estiver expondo as verdades do Espírito, não se preocupe. Nós veremos coisas tremendas. E algo muito tremendo é que nesse mover de Cristo, ele simplesmente fez algo, ele pegou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo veio habitar em nós. Hoje nós temos o Espírito da verdade habitando em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. Cristo habita em nós. Todas as coisas que convergem em Cristo, tudo que converge em Cristo hoje está em nós. Nós somos simplesmente o joelho. Sabe aquele joelho que tem no encanamento de um prédio? Que a água desce na vertical e corre na horizontal? Nós somos esse joelho. A unção desce na vertical e ela corre na horizontal para alcançar as pessoas. Se nós entendermos isso, se nós compreendermos tudo aquilo que foi nos dado e nós entendemos simplesmente, cara, eu sou só a ferramenta, o joelho, deixa eu te dizer, as coisas vão acontecer com tanta facilidade e não é nada por causa de nós, é tudo por causa dele, e a glória vai operar. Mas Deus é tão misericordioso que só o fato da gente não atrapalhar o trabalhar dele, ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar, ele vai deixar fazer com que toda a vontade boa, agradável e perfeita dele venha operar na nossa vida. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deixa eu dizer uma coisa. Nós conhecemos, a Bíblia diz aqui que nós conhecemos o Espírito da verdade. Se você conhece o Espírito da verdade, por que o Espírito da verdade não está se movendo de fato como ele tem que mover? Nos conduzindo e nos guiando em toda a verdade. Nós o conhecemos. O mundo não o conhece, mas nós o conhecemos. E ele se move através de nós. Ele opera através de nós. Em Cristo Jesus, o Espírito se movendo nos levou para uma nova posição. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos justiça, justiça é o direito de a gente poder entrar na presença de Deus sem culpa e nem condenação. Nós somos filhos de Deus. Jesus conquistou esse direito, nos deu o direito de podermos, como justiça de Deus, adentrar a presença de Deus. Nós fomos para a presença de Deus e daquele lugar não sairemos mais para a glória do Senhor Jesus, porque Jesus conquistou. Você quer saber mais ou menos o quanto você entende isso, que você já está na presença de Deus e daquele lugar você não sai nunca mais? Presta atenção como às vezes você começa a sua oração. Jesus entrando na tua presença, Deus entrando mais uma vez na tua presença. Deixa eu te dizer,
Você só vai conseguir entrar se um dia você saiu. Mas no dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, o véu se rasgou e você entrou e daquele lugar você não sai mais, a não ser que você queira com muita força querer sair. A não ser que você queira sair, aí Deus não pode fazer mais nada, porque você quis sair e não aceitou a salvação dele. Prefere viver de uma forma mundana do que viver a vida de Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em a ocasião oportuna. Acheguemo-nos ao trono da graça. Ele simplesmente nos deu o direito de chegarmos à presença do Senhor, sem culpa nem condenação, podendo falar com o nosso Pai. Pastor, mas eu sou um pobre, miserável pecador. Deixa eu te dizer uma coisa. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você saiu dessa posição de pobre, miserável pecador. Você veio para uma posição de justiça, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Você é um filho de Deus e como filho de Deus, Gálatas 3, 27 diz que você está revestido de Cristo. Deus, quando olha para você, ele fala: olha o meu filho amado que eu me comprazo. O Senhor entende que você está num processo de transformação da sua mente, da sua alma, mas o teu espírito foi recriado no ato, na mesma hora, e você está só desenvolvendo, indo em direção ao autor e consumador da sua fé, crescendo dia após dia, para desenvolver essa vida em Cristo. Você é filho de Deus. Gálatas 4, de 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro de Deus. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós precisamos entender isso. Abra o seu entendimento. Deus te arrancou da posição de servo e te fez filho. E tudo que você faz por amor, como um filho fazendo ao seu pai. Mais ou menos você entende que o seu pai tem uma empresa. E quando você entende que o seu pai tem uma empresa e o teu pai precisa de você para que essa empresa se desenvolva, deixa eu te dizer, o servo, ele é sempre o último a chegar e o primeiro a sair. O filho, quando entende de fato de quem ele é filho e o que é que ele como filho vai produzir para o seu pai, ele sempre vai ser o primeiro a chegar e o último a sair. Nós somos filhos.
E tudo que nós fazemos, fazemos para o nosso Pai com alegria no nosso coração. Desenvolvendo uma vida de alegria no nosso coração. Tudo que nós fazemos para o nosso Pai. E o nosso Pai vai nos honrar. Se nós somos maus, perversos, quando os nossos filhos nos pedem boas dádivas, nós damos. Imagina o nosso Pai Celestial, que é bom o tempo inteiro. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede o quão grande amor nos tem conhecido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Portanto, não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se nós formos nascidos de Deus, se realmente nós somos de Deus, filhos de Deus, nós não vivemos na prática do pecado, nós fomos arrancados do pecado e vivemos uma vida de santidade, buscando dia após dia resplandecer a glória de Cristo. Claro que nós erramos, mas nós confessamos, nos arrependemos e deixamos, e quando deixamos, Ele nos purifica, nos santifica e nós voltamos para a posição de misericórdia. Simples assim. Jesus veio para simplificar o Evangelho, para nos dar o direito de viver a vida de Jesus na terra. Nós temos o direito hoje legal de viver a vida de Jesus nesta terra, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Toda a nossa comunhão foi restaurada em Cristo Jesus. Nós estávamos separados, mas Cristo restaurou toda a nossa comunhão. Efésios, capítulo 2, versículo 12 e 13. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estávamos longe, estávamos separados, mas Ele simplesmente em Cristo nós voltamos, foi restabelecida, foi restaurada a nossa comunhão com Ele. Hoje nós temos que viver não como vivíamos no mundo, mas nós temos que viver a vida de filhos e filhas de Deus, agradar ao Senhor por uma vida de prática diária da vida de Jesus. Pastor, mas a vida de Jesus Jesus falou que é possível. Ele disse que se nós crêssemos, nós faríamos o que Ele fez e faríamos coisas maiores. Se a gente crê, a gente vai fazer o que Jesus fez, vai fazer coisas maiores. E quando Jesus estava falando disso, Ele não estava falando de operação de dons. Ele estava falando de caráter. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 diz que é melhor a boa fama do que a preciosa unção. Você tem noção do que é isso? O próprio Jesus estava dizendo, olha, eu
para mim, a boa fama de vocês é melhor do que a minha preciosa unção operando na vida de vocês. Foi restaurado a vida de Jesus, Ele nos deu o direito de vivermos, e Jesus falou, se vocês crerem, vocês farão o que eu fiz e farão coisas maiores. Ele estava falando exatamente do caráter dele em operação. O caráter dele é que vai mover a glória de Deus, o caráter dele em operação é o que vai mover a glória de Deus. Dons são de Deus para nós, caráter, fruto é de nós para Deus, é o caráter de Deus, é o fruto de Deus em manifestação que vai atrair a glória de Deus. Dom não salva ninguém. Nós somos uma nova criatura. Dom não salva ninguém. Dom é por causa do povo. Dom é por Deus tem compromisso com o povo. E por causa do povo, Deus vai operar dons, maravilhas, sinais, prodígios, curas extraordinárias. Porque nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus, isso é normal. O dom vai se mover. Mas de fato, ver a glória, a manifestação do reino de Deus é conquistada por esforço através de uma vida transformada, vendo de fato Jesus operando em nós e através de nós, vendo Cristo sendo formado e sendo forjado todos os dias. Você sabe o que é isso? Cristo sendo formado, tem a ver com forma. A forma do mundo não te cabe mais. Não se conforme com este mundo. A forma do mundo é pequena e medíocre, não te cabe mais, tem a ver com forma. Você entrou na forma do reino de Deus. A forma que você está é maior do que o mundo inteiro, porque o que cá está em você é maior do que o mundo inteiro. Então a forma que você está é uma forma celestial, cheia de glória e de justiça. E quando fala de forjar, fala de temperatura alta, fala de pressão. Deixa eu te dizer uma coisa, nós seremos perseguidos pela palavra sim, nós seremos forjados por causa da palavra sim, passaremos debaixo de fornalha sim, mas a palavra do Senhor diz que quando nós passarmos pelo fogo, nós não nos queimaremos. Como passarmos pelos rios, pelas águas, nós não nos molharemos. Deus é Ele que está nos protegendo, mas estamos sendo forjados sim para a glória do nome de Jesus. Nós estamos sendo forjados nele, foi restaurada em nós toda a unidade de Deus, para a glória, a comunhão com Deus. Hoje nós temos o direito de termos comunhão com nosso Pai 24 horas por dia. Antigamente, na antiga aliança, para você entrar em contato com Deus, você tinha que falar ou com o rei, ou com o sacerdote, ou com o profeta. Mas hoje, para você falar com o Senhor, basta você levantar suas mãos santas, sem ira nem contenda, e falar: Pai, Pai, eu te amo. E o teu Pai que te escuta em secreto, Ele vai te responder em secreto e vai dizer: meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso que nós precisamos entender. Poderoso, meus irmãos e minhas irmãs, é a oração de um homem, de uma mulher de Deus que entende isso, que entende: o meu Senhor me escuta todos os dias, a minha comunhão com Ele foi restaurada, o que tinha sido roubado, Jesus devolveu, e a minha comunhão, Ele me escuta todos os momentos, os ouvidos dele estão atentos às minhas orações, os olhos deles estão sobre nós. Nós precisamos entender, Ele está aqui ouvindo, em nome de Jesus. Simples assim. Nossa paz com Ele, nós éramos inimigos dele, mas a nossa paz foi restabelecida, nós voltamos a ter paz com eles. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados dele, mas em Cristo Jesus nós fomos justificados com Ele por misericórdia. Hoje nós temos
paz com Ele, porque foi restaurada a nossa paz em Cristo Jesus, nossa liberdade, nós somos livres das ânsias da morte, de todos os cadeados que nos prendiam, que tentavam nos amedrontar, que nós tínhamos medo da morte, por isso que nós estávamos escravos do inimigo, mas glória a Deus por Cristo Jesus, que nos arrancou dessa posição e nos fez livre de novo. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecerei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Que a gente permaneça livre, não volte em nome de Jesus. Se ele está dizendo aqui, não volte, é porque existe a possibilidade da gente voltar para o jugo da servidão. Existe a possibilidade da gente voltar para o jugo da escravidão. Mas deixa eu te dizer, permaneça livre. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus te libertou. Em nome de Jesus, permaneça livre. Não volte para esse jugo, não queira voltar. Deixa eu te dizer, se as coisas ainda não aconteceram da forma que você está orando, Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo, é porque você ainda não está preparado para receber tudo que Deus tem para te dar, porque Deus não pode dar herança para menino. Deus não pode dar herança para menino. Deus não é menino. Reino de Deus é lugar de gente madura. Reino de Deus é lugar de gente que está preparado para receber de Deus. Você acha que o que você está recebendo de Deus é a herança que Ele tem para você? Não é não, porque Deus tem coisas muito maiores para nós. Muito infinitamente maiores do que a gente pensa ou pede, é o que Ele tem para nós, é o que está guardado para nós. Tesouros inimagináveis estão guardados para nós, mas infelizmente Deus não pode dar para menino. Enquanto a gente se posicionar como menino, Deus não vai nos dar o que Ele prometeu para nós. Simples assim. Nós estamos num processo, estamos caminhando para a maturidade, estamos crescendo para a maturidade, mas é tão triste, irmãos, quando a gente vê homens e mulheres de Deus que têm 50, 40, 50 anos de crente, 20 anos de crente, se movendo como menino, ficando chateado com qualquer coisa, ficando emburrado com qualquer coisa, não perdoa os irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz em Hebreus que infelizmente, por raízes de amargura, nós não estamos alcançando a graça de Deus. Ei, se tem alguma coisa que está prendendo você e você não ainda está amargurado, chateado, magoado com alguém, deixa eu te dizer, saia dessa posição hoje. Você é uma nova criatura, você foi chamado para toda boa obra, para operar a justiça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados pela graça de Deus, mediante a redenção. O resgate, mediante o resgate que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Ei, nós todos estávamos numa posição de miséria. E mediante o resgate, Jesus foi lá e nos resgatou. Nós fomos salvos pela graça. Pela graça. A graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus se fez homem. A graça de Deus se fez homem e nos arrancou, nos resgatou do império das trevas. Aleluia! Reinamos. E quando ela nos arrancou, ela nos colocou numa posição de governo. Hoje você está numa posição de governo. Você precisa entender a posição de governo, a autoridade que está se movendo em tua vida.
Você está numa posição de governo. Você não é mais o verminho de Jacó. O verdadeiro amor lançou fora todo medo, te arrancou do medo da morte. E hoje ele te fez forte e valente. Ele te restaurou, te fortaleceu, te colocou numa posição de governo. Existe uma unção de governo que está sobre a sua vida, uma unção de reinado. Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Nós reinaremos em vida. Em vida. Se pela ofensa de um entrou, se pela ofensa de um reinou a morte, muito mais os que recebem o dom da abundância. Nós recebemos o dom da abundância, a abundância da graça, o dom da justiça. Nós reinaremos em vida com o Senhor Jesus. É uma promessa que ele fez para esta terra, para a promessa que ele fez em relação à bênção de Abraão. Nós reinaremos com ele em vida. Aleluia! Aleluia! É um novo tempo. É um novo tempo. É um novo tempo. Mas para isso, nós precisamos entender que o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Você foi justificado, você é justo e você tem que viver pela fé. Entendendo o que é fé, eu expliquei na matéria da fé, a pastora Paloma explicou. Fé é a certeza de que há, de que é, que já aconteceu. Esperança é quando eu espero que algo venha acontecer. Fé é a certeza, ei, já aconteceu. Então a Bíblia diz que nós reinaremos em vida, já aconteceu, nós reinaremos em vida. Ei, isso tem que gerar alegria em você, porque você vai reinar em vida. Aleluia, o mundo inteiro pode se levantar, não se preocupe, a tua casa é um lugar de paz, é um lugar quieto e sossegado de descanso. Você vai reinar em vida, você, seus filhos, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se alegre com isso, pule, salte dentro da sua casa. É noite de correr, é hora de avançar, é hora de gritar e falar: ei, aleluia, isso é verdade, está escrito na palavra. Hebreus 10:37. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ei, Jesus diz que você que é justo vive pela fé. Vive pela fé, se alegre, porque já aconteceu, já é, está estabelecido. Se saiu da boca de Deus, está feito. Ele vela para que a palavra dele se cumpra. Está feito, já é, e a glória de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. É um novo tempo, aleluia, aleluia, é um novo tempo. Cresça e prospere no Senhor. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Muito obrigado por esta palavra é a verdade. Eu creio hoje em sinais, maravilhas acontecendo na vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio verdadeiramente da casa desse povo sendo um lugar de paz, um lugar quieto e sossegado, marido cheio do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, filhos cheios e poderosos na terra, reinando na terra. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque esta palavra é a verdade e o Senhor vela para que ela se cumpra. Ela está cumprindo e o nome do Senhor sendo glorificado em nome de Jesus.